Olá, voltei. Problema aqui no meu sistema, pronto. Esse é o meu painel, né? Metodologia da pesquisa. Seguimos aí nosso curso de Gestão Pública Municipal da Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal do Tocantins e com a disciplina Metodologia da Pesquisa. Eu que vos falo sou o Marlon Brito, professor neste módulo. Muito bem, já passamos aqui pelas nossas apresentações, já falamos no nosso capítulo 1, já mostrei nosso cronograma de encontros. Quero que vocês respondam nosso fórum das suas experiências e expectativas com esse componente. Não deixem de estudar nosso material que está disponível e as referências desse curso. Passamos pelo capítulo 1, Fundamentos Éticos e Conceituais da Pesquisa, e hoje vamos falar sobre o capítulo 2, Estruturação do projeto de pesquisa. A estrutura de um projeto de pesquisa inicia-se com a definição clara do objeto de estudo, ou seja, o fenômeno que você pretende entender e compreender melhor. Enfim, para isso você vai criar uma investigação. Esse objetivo deve ser delimitado a partir de um tema geral. Como nós falamos antes, busque temas que sejam, que isso também é muito subjetivo, mas que sejam considerados relevantes. Quem vai te ajudar nisso é o seu orientador, a pessoa que vai estar junto com você no processo de metodologia de construção do seu trabalho de conclusão, ou no futuro, um tutor, um supervisor, no seu mestrado, doutorado, pós-doc, enfim. Recomenda-se que seja um tema atual, um tema que tenha um potencial de contribuição acadêmica ou social. A partir do momento que você consegue fazer essa definição do tema, porque realmente isso é um exercício e vai exigir um pouco de tempo e estudos, você vai formular um problema. Agora eu tenho uma ideia, eu tenho um caminho a seguir, eu vou criar um problema de pesquisa, ou algo que eu gostaria de compreender melhor, um questionamento, uma dúvida. Muita gente se prende muito de que problema tem que ser algo ruim, né? É um problema, é algo que tem que ser solucionado. Não é bem isso. Também, claro, mas você pode, não, eu quero compreender mais sobre isso, eu quero entender melhor isso. Você vai precisar fazer uma pesquisa técnico-científica para conseguir compreender melhor. E, claro, essa sua compreensão, essa sua experiência, essa sua pesquisa vai ser útil também, vai ser relevante. E aí, para isso, a gente sempre recomenda que você crie uma pergunta simples. Tem gente que faz aquela pergunta que dentro da pergunta tem outra pergunta e fica aquela camada de perguntas dentro de uma pergunta. Não, faça uma pergunta simples. Eu quero compreender isso. Existe um problema nisto e eu gostaria de entender isso. Pronto. Essa formulação ela tem que ser o mais clara possível, objetiva e, claro, né, algo que você saiba que, junto com o seu orientador, ele vai te ajudar nisso. Isso é viável? É possível conseguir responder essa pergunta no universo de tempo que eu tenho, nas condições que eu tenho? Sim, é possível. Tá? Então, pensem nisso também. Perguntas muito grandes, muito, né, de universo que envolva a gente chama de universos multidisciplinares, ou seja, aquela pergunta que não vai ser respondida só no universo da gestão pública, que é a especialização de vocês, mas vai precisar de outros conceitos muito amplos, não são recomendados especificamente para a conclusão do curso. Eu vou parar? Não, você está fazendo uma especialização. Guarde essa dúvida, apresente ela num programa de mestrado, apresente ela depois num programa de doutorado, e aí você vai construir essas respostas durante o seu caminhar. Isso é até recomendado. Alguns programas de mestrado, doutorado, por exemplo, eles perguntam na entrevista: essa pesquisa que você está propondo, ela surgiu quando? Aí você vai dizer: não, eu conheço ela desde a minha graduação, ou no meu universo de trabalho, eu fiz uma especialização já sobre isso. Então, tentem também, né, garantir que haja uma conexão da sua vivência. É obrigatório? Tem que ser? Não, são caminhos, né, são orientações, mas a gente sempre fala isso.
é gente que eu digo, né, nós enquanto técnicos orientadores e o material de referência que estamos seguindo. A justificativa do projeto apresenta os motivos que tornam o estudo necessário. Então, construir uma justificativa que deixe claro isso, demonstrar a sua relevância científica, educacional e social. Justificativa, você vai pegar essas palavrinhas aqui, ó, e vai responder. Quais são os motivos que tornam o meu estudo necessário? Qual é a relevância científica do meu trabalho? Para a educação, para a minha sociedade, para o meu trabalho, enfim. É bom que você coloque ali os seus objetivos, que automaticamente vão estar ligados à sua justificativa. Não adianta eu colocar um objetivo e não ter falado sobre isso antes. Desculpe. E aí você vai colocar em que você pretende alcançar com o seu trabalho. Então, é bom ter um objetivo geral, que vai ser um macro ali, e a partir desse macro, que vai ser a sua meta, né, principal, você criar os objetivos específicos. Eu oriento sempre, né, que você tenha no máximo 3 objetivos específicos. Então, não precisa mais do que isso. E, inclusive, nas minhas orientações de mestrado e doutorado, eu sigo essa mesma visão. Porque quando você abre muito o seu leque na sua meta, do seu objetivo geral, para muitos objetivos específicos, corre-se o risco de você não ter tempo de fazer um trabalho bem feito, de você não alcançar respostas amparadas, né, por um arcabouço teórico. Então, escolha 3. Olha, minha meta geral é essa, e dentro dela, porque ela tem 20 objetivos específicos, eu quero trabalhar com 3. Isso é muito bom, que seria aí os seus passos intermediários. Isso vai garantir que você busque um embasamento teórico melhor, então tem um objetivo geral claro. Eu tenho 3 objetivos específicos selecionados, e com isso eu vou agora buscar referenciais que vão me ajudar nisso. Então é a famosa revisão de literatura, que deve ser apresentada inclusive no seu projeto. Quais são os autores que vão te ajudar nesse caminho? Não, ninguém vai me ajudar porque eu vou seguir sozinho. É muita prepotência. O universo está aí com muitos autores, acredite, brasileiros e internacionais, que com certeza já passaram pelos caminhos que nós estamos tentando entender. Então, vamos buscar esses autores, vamos usar as tecnologias para encontrar esses materiais, sejam livros, revistas, artigos científicos, apresentações em palestras. Essas pessoas, elas existem e isso vai ser cobrado. Eu preciso dizer, esse material é escrito por autor X. Essa pesquisa, ela também já foi feita em 1936 pelo autor tal. E aí você vai construir o que nós chamamos de o estado da arte, que é essa visão, essa revisão mais aprofundada do seu material. E, claro, né, trazer sempre esse diálogo, eu chamo de diálogo temporal. Não é só também o autor de 1936. De lá para cá, alguém já encontrou esse mesmo material seu e fez essa pesquisa mais contemporânea, mais atualizada. Então, é interessante, eu não vou dizer aqui que seja obrigatório, né? Mas que você coloque os autores, que a gente chama de clássicos, né? Aqueles autores macros, mas tente encontrar também um autor agora de 2024, 2020, 2022, que pesquisou aquilo. Ah, mas eu não encontrei, Marlon, um livro, mas tem uma monografia, tem um trabalho de conclusão de curso, pode ter uma dissertação, uma tese, que vai dialogar com aquela referência. Isso é muito bom para o seu trabalho, porque aí você vai trazer abordagens mais recentes, mais atualizadas desse diálogo. Claro, sempre destacando o seu problema, aquilo que você tem foco em ajudar na relevância. Então, a gente chama tudo isso de desenho, né? Ele vai organizar toda essa construção e acrescentar aí os caminhos que você gostaria de seguir. Quais são as hipóteses? Marlon, eu digo Marlon, mas essa resposta não é dada a mim, né? Eu acredito que uma possível resposta para esse problema é tal. São as hipóteses. Alguns métodos, alguns instrumentos que você vai usar para isso. Eu vou fazer uma pesquisa assim.
garantindo que essa coerência, né, seja sempre alinhada. O que é coerência de projeto, Marlon? A gente pega, às vezes, um projeto, até alguns artigos, que você fica confuso. Como é que a pessoa chegou a esse resultado? Aí ela coloca lá que ela fez, que ela fez aqui, fez ali, foi acolá, e fez isso em um mês, né? Você fica, não dá muita credibilidade àquele trabalho. A pessoa vem apresentar um trabalho dessa magnitude, realizado em apenas 2 meses, 6 meses, 1 ano e 6 meses. Então, coerência. Tem essa coerência de que algumas conclusões, algumas análises, elas exigem tempo, elas exigem um arcabouço de pesquisa maior, e não adianta eu querer ali dizer, chegar a conclusões precipitadas em um trabalho de 1 ano, 2 anos. É fato de que algumas pesquisas, tanto que envolve, tem suas regras de tamanho de universo, de amostragem, enfim. Quem vai ajudá-los nisso é o seu orientador do TCC. Nesse caso específico, né, do nosso curso, ele vai te dizer, olha, vamos ajustar aqui isso, e esse trabalho seu está grande ou está muito pequeno também, tem gente que quer fazer uma coisinha, eu vou fazer só para terminar a disciplina. Não vamos aproveitar esse tempo para aprender, para compartilhar conhecimento, não vamos ser também mesquinhos nisso. O cronograma é interessante que você tenha um cronograma de execução, porque aí você consegue ver isso também. Ó. O cronograma ele vai dizer: eu tenho tempo para fazer tanta coisa, ou eu estou fazendo uma coisa muito pequena com o tempo que eu tenho, enfim. Então, faça um cronograma e aí isso vai te dar aí essa visibilidade, essa viabilidade temporal. E claro, é interessante também que você faça um orçamento. Eu tenho recurso, às vezes a gente pega um projeto em que a pessoa quer investigar, por exemplo, 4 estados. Eu quero investigar a relação em 4 estados. E aí você nota que o objetivo dele não consegue ser alcançado por telefone ou pelas mídias. Precisaria que essa pessoa fosse presencialmente a algum lugar. E aí vai vir um orçamento. Eu tenho condição de ir até um outro estado fazer a minha pesquisa? Eu tenho condições financeiras? Ou eu vou contar que alguém lá me ajude? Não, eu vou achar alguém lá que vai fazer esse trabalho para mim. Você já tem essa parceria? Essa pessoa já está disposta? É o orçamento. Eu tenho recursos para o que eu estou pretendendo? O orçamento, ele. Ah, um povo chato, quer que meu projeto tenha um orçamento. É para isso. A intenção é que a gente faça reflexões. Eu tenho pernas para o que eu pretendo? Eu tenho condições? Lembrando que, né, o curso não financia a sua pesquisa, o seu projeto. A universidade ela não tem recursos para te ajudar. Eu vou pedir ao professor, ao meu orientador, à coordenação do curso, passagem diárias ou o que for preciso para fazer minha pesquisa. Bolsas, não temos essa disponibilidade. Então, o orçamento é para isso, é para a gente refletir. O que eu coloco no orçamento? Eu coloco tudo. Você vai ter que comprar material, você vai ter que ter um notebook, você vai ter que ter internet, você vai ter que ter talvez um serviço de assinatura de algum programa ou plataforma. Talvez você vai ter que contratar mão de obra, de serviços, pessoas para te ajudar, alguma infraestrutura específica que você precisará para fazer o seu projeto, enfim, alguma contrapartida. Então, o orçamento é para isso, tá, pessoal? Para você fazer essa reflexão. E aqui eu deixo um finalzinho, uma figura, um breve desenho que eu encontrei que eu gostei muito. Tem um problema, que é o o que, né? Que você vai ligar as hipóteses, objetivos, justificativa, né? Uma resposta promissória, ou seja, uma possibilidade que você consiga enxergar ali, que vai ser provado ou não necessariamente que você tem que acertar a sua hipótese, né? Não é isso. Mas você ter, enquanto pesquisador, uma perspectiva, por isso que é chamado de promissória, né? Antes. Para quê? Por quê? Objetivo justificativo. O seu referencial teórico é obrigatório. Não tem como você fugir disso. Às vezes a gente recebe um projeto muito bom, mas o pesquisador, o proponente, ele não cita ninguém. É como se aquilo surgisse, e não estou aqui questionando sua habilidade para isso. Mas alguém já escreveu sobre aquilo, alguém também fez esse mesmo caminho que você fez, ou pelo menos teve algumas escritas similares. Encontre essas pessoas, é obrigatório. Eu preciso ter uma referência
para o meu trabalho, até porque nós estamos iniciando um processo de construção técnico-científica pós-graduação. Então, eu já tenho uma graduação e agora, ou várias graduações, enfim, mas agora eu estou em uma pós-graduação. Então, eu preciso é, valorizar esse referencial dessa construção, ou que eu alcancei depois disso. Metodologia, como eu pretendo alcançar esses objetivos, responder esse problema que eu escolhi. O nosso cronograma, que dentro do cronograma vai ter o seu orçamento, enfim, e as referências, né? Sempre interessante, inclusive na construção do trabalho obrigatório, você dizer, esse autor está disponível no livro tal, essa ideia está no artigo em tal lugar, essa concepção ou essa visão, eu encontrei uma palestra que está disponível no YouTube. Tudo isso é a sua referência a sua bibliografia. Valorizem isso, divulguem isso, porque isso dá credibilidade. O seu trabalho ele não é feito por você, ele é feito por você e uma construção coletiva de outros autores que falam sobre isso, tá bom? Era isso para hoje, para esse momento. Eu agradeço. Vamos juntos, bons estudos.